Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo super interessante que eu já te adianto aqui da Revista Premium. Estamos nesse espaço maravilhoso que é a Casa Ambientes e aqui comigo Kelly Souza para falar um pouquinho sobre um assunto muito legal. A gente conversa um pouco antes aqui nos bastidores e realmente é muito interessante. A Kelly acabou de inaugurar em setembro, né, amiga? Isso. O que é? Conta para o pessoal, é uma cooperativa? É uma clínica. Uma clínica de tratamento ortomolecular. Perfeito. Já ouviu falar sobre ortomolecular? A Kelly é naturopata. Amiga, são termos que a gente sempre escuta, mas a gente... o que será isso? E ela estava me falando, você lembra do chazinho da vovó? Vó, tô com uma dor de cabeça. Ela vai lá e pega umas ervas e te entrega. Então, assim, é o tratamento pela alimentação, é isso? Eu resumi bem? Isso. É isso, basicamente. É isso. Basicamente né? É. Por exemplo, nós tratamos a naturopatia e tratamento ortomolecular, nós temos uma linha do quê? De você se cura através da natureza. E assim, o nosso corpo, ele não foi feito para ficar doente. Ele se autocura, entendeu? Através do quê? Do pensamento, da alimentação e do movimento. Então, são esses três pilares que a naturopatia, ela leva e o tratamento também. Por exemplo, Fabiola, uma pessoa que tem dor de cabeça constante, na V+, nós não tratamos a dor de cabeça. Nós tratamos o quê? Nós vamos ver o que é que está acontecendo. Entendeu? Tá. De onde está vindo essa dor de cabeça? A V+, pelo que você me falou, são clínicas que existem em outros lugares do Brasil? Sim, hoje nós temos em Votuporanga, Jales, Ilha Solteira, Goiânia e São José do Rio Preto. Somos uma cooperativa. Que interessante. E aqui em Votuporanga, você começou agora em setembro, então não existe nenhum outro tipo de tratamento igual ao que você oferece? Ortomolecular eu não conheço, porque o ortomolecular, o nosso protocolo de suplementação, ele é realmente vindo mesmo da extração das plantas, entendeu? Então eu não conheço alguma clínica aqui. E lá você faz todo esse acompanhamento. Como é que funciona o processo de atendimento, de tratamento lá com vocês? Então, Como é que começa o isso? paciente, primeira coisa, chega na clínica, eu faço uma anamnese, perguntando quais são as principais queixas, o que está acontecendo. Posteriormente, eu faço um diagnóstico de como que é a hora que ele acorda, a hora que ele vai dormir. Por quê? Porque a naturopatia, ela também olha muito o lado mental, espiritual, né, e alimentar. Então, eu olho um todo na pessoa. A partir desse momento, dessa anamnese, eu tenho um aparelho que nós trouxemos da Alemanha, chamado de biorressonância quântica, na qual eu escaneio o teu corpo inteiro. Então, eu sei, em apenas uma sessão, o que é que está em deficiência. E aí eu junto o que você me falou, da tua anamnese, junto com o que eu vi, e eu fecho aí uma análise. Então esse aparelho realmente testa fisicamente isso, a pessoa, Sim. é isso? É um exame ali no consultório já? Sim, tanto que, por exemplo, na Europa, já todos os consultórios médicos, um em cada esquina já usa, né, a biorressonância. Por quê? Porque ele é um aparelho que ele não é invasivo. Um exemplo, se nós quisermos saber as deficiências de vitamina do nosso organismo, então você precisa tirar aí pelo menos um tubete de sangue, né, para você saber. Sim. Através do aparelho, não. Eu já vejo todas as vitaminas que você está em deficiência. Na hora? Na hora. Que incrível. Então não é invasivo. Sim, Entendeu? entendi. Então aí a gente vai fazendo o diagnóstico. Por exemplo, tem lá deficiência de vitamina B12, que é o que a maioria tem. Aí eu vou fechar, bom, mas a vitamina B12, a falta da vitamina B12 está ligada a tal órgão. Então eu vou olhar como está aquele órgão. Ah, você consegue identificar Mas também. na verdade eu olho tudo. Eu olho todos os órgãos da pessoa. Interessante. Na consulta. Tá. E essa é uma terapia, é uma medicina, é uma técnica? É medicina integrativa. Medicina integrativa. Medicina integrativa. Ela tem a base na Europa? Como é que ela surgiu? Como é que Sim, ela veio pela Europa já, contanto que já todo mundo, depois expandiu para Portugal e Alemanha. Tá. Então, assim, tanto que quem desenvolveu o aparelho foram os alemães, porque lá a tecnologia na área da saúde é muito avançada. Tá. E aí nós trouxemos para o Brasil, né? Muitos consultórios já têm, só que em grandes cidades.
Por exemplo, São Paulo, Londrina, já usa, alguns médicos, inclusive, já estão usando esse aparelho. Mas eu falo que aqui no interior do estado de São Paulo são poucas pessoas ainda que conhecem, porque está chegando, né? Era isso que eu ia te perguntar, porque isso é tão rápido, tão fácil assim. Pois Chega de tirar sangue, gente. Pois é, exato, exato. Mas aí, né, a gente... Então, mas aí a gente está chegando aí no caminho de evolução. O Brasil ainda vai chegar. Interessante. Ainda. E ao mesmo tempo, Kelly, é uma técnica que, se você for ver, assim, parece um pouco milenar, né? Quando você fala sobre chás, quando você fala sobre, né, processos ligados à natureza, né? E ao mesmo tempo é novo, né? É engraçado. Na verdade, assim, o aparelho da biorressonância, ele é como se fosse uma ressonância magnética, só que a gente coloca 20 vezes mais avançado. Tá. Então, assim, ele consegue mesmo escanear teu corpo inteiro para ver. Mas as pessoas às vezes vão falar assim, mas qual que é a probabilidade disso dar errado? Entendeu? De não ser corretamente, 2%. Se você tirar sangue, se for analisado errado, existe também os 2%. Mas eu falo do tratamento mesmo, que ele é uma técnica, se você for ver, antiga, né? Ligada a chás, sim, né? Sim, Se você pensar nos índios, né? Na sim. cultura indígena é muito assim também, né? Sim, por exemplo, se uma pessoa vem com um problema de estômago mesmo, eu faço o tratamento com o ortomolecular, já que contém, por exemplo, boldo. Entendeu? Sim. Que é o extrato do boldo. Então, às vezes, nem muito... São os olhinhos. Óleo, são óleos e extratos. A gente faz a tintura, né? Que é a extração mesmo da planta. Então, a gente já tem todos lá os ortomoleculares para cada tipo de situação. E por que o ortomolecular está muito avançado? Porque ele não tem efeito colateral, igual a medicação normal. Por exemplo, se você tomar um exemplo, uma dipirona, você melhora a tua febre, só que prejudica o rim. Sim. Então, o tratamento ortomolecular não tem efeito colateral e não tem contraindicação. Então, você pode estar tomando uma pessoa que, por exemplo, que tem pressão alta, que toma lá atorvastatina, atenolol, todos esses. Ele pode estar fazendo um tratamento complementar com o tempo até a redução, entendeu? Das miligramas de um remédio, só mudando o estilo de vida e a alimentação. É inacreditável. Então, o teu caso não tem nada a ver com remédios, totalmente natural. Tudo natural. E indicado, então, para todas as idades e pessoas. Para todo mundo. E aí, lá no teu consultório, você primeiro faz essa análise, né, da biorressonância, e depois você já indica, a pessoa já sai com o produto, é isso? Nós temos um e-commerce que é direto do laboratório, né? E a pessoa compra pelo e-commerce. Entendi. Então, a VMais oferece todo suporte de acompanhamento. Então, a pessoa, assim, sai de lá e, assim, se não se tratar, é porque, às vezes, o que a gente fala, sabe o que é o mais desafiador? É a mudança do estilo de vida. Esse é o mais desafiador. Vocês vão por esse lado também, de indicar hábitos de vida, tudo? Sim, faz parte do tratamento. Tá. Faz parte do tratamento. Quando a pessoa fala, mas eu não... Um exemplo, eu não faço exercício físico, eu não gosto de fazer exercício físico. E já foi comprovado, podemos ver, só aqui na nossa cidade, que já tem várias academias. Então, não é mais uma coisa só de estética. É saúde. É saúde. Por quê? Porque o exercício físico, ele faz a oxigenação das células. Então, fazendo isso, você melhora a pressão cardíaca, circulação sanguínea, entendeu? Além, claro, da parte estética, mas é muito mais voltado para a saúde. Então, assim, a pessoa fala para mim, eu não gosto de fazer exercício. Aí eu vou falar para a pessoa assim, principalmente, por exemplo, se tiver um problema de circulação sanguínea. Olha, você precisa fazer exercício físico, no mínimo 3 vezes por semana, para poder o teu corpo estar em movimento. Até as células elas se renovam o tempo todo. Sim. Entendeu? Então aí, entende? Então assim, eu falo que o mais desafiador é a mudança do estilo de vida. Sim. As pessoas ainda têm essa resistência, né? Falam, não, tá tudo bem assim, vamos seguir. Que Até legal. um pouco por falta de tempo também, às vezes por questões, às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, às vezes vai para a faculdade, ou às vezes viaja muito, né? Não consegue. Mas a gente tem que entender o seguinte, nós naturopatas, nós entendemos assim, se você não arrumar um tempinho para cuidar da tua saúde, na hora que chegar mesmo, ficar de cama, vai ser obrigado, vai ser obrigado. E chega, viu? A conta chega. chega. Após o Covid,
Nós tivemos muito problemas emocionais, mentais, Eu ia saúde te mental. perguntar sobre isso, Saúde mental das pessoas estão após o Covid bem assim Menina, desafiador. é demais. Você escuta Sim. muito isso, adolescentes, Sim. crianças com Sim. problemas mentais, Sim. emocionais, Sim. pessoas com Muito. crise o tempo todo. Você Muito. fala, gente, o que aconteceu com o ser humano, né? Muito. E vocês observam muito isso lá e também tratam esse tipo de Também. coisa? Se você visse assim, o tratamento, nós temos um protocolo para depressão que é fantástico. Fantástico. E assim, um dos requisitos da depressão é o quê? Exercício físico. Ah, Porque sim. ela libera, né, toda a endorfina, endorfina. exatamente, mexe com a musculatura. Então, são protocolos bastante eficazes. Agora, assim, por exemplo, Kelly, mas por quê, né? Como que veio a V+, de repente? Por que nós resolvemos abrir em Votuporanga a V+? Porque nós tivemos um case de sucesso de uma moça de 42 anos que ela tem uma vida ativa e ela estava com um problema no rim. 42 anos. Um rim dela estava com 20% só de funcionamento. E aí o médico dela indicou a hemodiálise. Você vai ter que ir para a hemodiálise. Ela falou, eu não vou. Aí ela conheceu né, o Dr. Luiz Manuel, que foi o primeiro naturopata da V+, que ele é o nosso responsável. E ele falou, não, a gente vai arrumar o teu rim, você não vai precisar entrar na hemodiálise. Me dá 2 meses. Ela fez o tratamento 2 meses exatamente. Hoje ela está, depois de 5 meses, com 50% do rim dela funcionando. Então, vocês resolvem problemas que às vezes nem a medicina normal, tradicional. Na verdade, não somos a gente. Nós passamos o tratamento e aí depende da pessoa. Sim. Entendeu? Porque é isso que eu te falo, que às vezes é desafiador, porque a gente, se nós falamos assim, poxa, você precisa, a pessoa que tem problema no rim, você precisa beber 3 litros de água por dia. Não é negociável. Você vai funcionar teu rim, vai fazer problema de cistite, um exemplo. Não, você, mas eu não quero tomar água porque eu tenho que ficar indo no banheiro, mas você precisa para eliminar a bactéria. Então, é isso. Então, nós passamos o protocolo ele é eficaz. Aí depende também dessa pessoa. No caso dessa paciente nossa, ela fez exatamente. E tá bem? Tá tudo bem? Foi viajar agora, tá super bem, tá super feliz, entendeu? Então, quais outras coisas assim vocês costumam identificar, que você pode dizer que deu certo, que te emocionou, que te deixou feliz com isso tudo? Olha, nós tivemos um outro case também de sucesso de cistite. Ela tinha cistite a cada 3 meses e não descobria. Fazia exame e aí nós fomos descobrir depois, porque assim, tem casos que às vezes ela é casada, né? E ela era o parceiro que estava passando para ela. Só que ele fazia exame e não aparecia. E aí nós fizemos um tratamento nela e nele e ela curou. De investigação mesmo, né? Investigação. Então, esse foi um case de sucesso, porque ela nunca mais teve. E assim, ela era direto, era constante. Então, a partir do momento, só que assim, no tratamento também não é só alimentação, nós tratamos também a saúde mental, sabe? Nós fazemos todo um trabalho de protocolo, no caso, para poder melhorar. Então, é aquilo que eu falei, né? É o pensamento, o movimento e a alimentação, né? Que faz aí a gente viver, ter longevidade. É muito interessante e assim, as pessoas ainda têm receio, você sente esse receio? Do tipo, não, eu quero remédio, como assim? Você vai me tratar com um óleo? Muito. Mas assim... Você acha que é porque falta de informação? Eu acho que Por ser essa novidade? Aqui, né? Porque, ó, para vocês terem uma ideia, eu estava conversando, o Dr. Luiz Manuel está em Portugal agora, faz 2 meses, trazendo mais tecnologia para ver mais. E ele falou que ele não tem, por exemplo, farmácias assim, não tem lá muito. É só manipulado, você só vê já. Então, assim, é outro mundo. Sim. Sabe, é outra realidade nossa aqui, né? Eu fico assim... muito chateada quando eu vejo uma pessoa precisando de uma ressonância magnética pelo SUS e demora 8 meses. E a pessoa às vezes está precisando, e quando a pessoa precisa de uma ressonância, não é para esperar 8 meses. Então a gente fica muito assim... Então a proposta da V+, foi assim, foi realmente vir para poder ajudar as pessoas, sabe?
Sei. A ter uma qualidade de vida, a ter uma melhora. E acelerar também esse processo de cura. Exato. Que legal. Porque o nosso corpo, Fabiola, ele é capaz de se regenerar, entendeu? Então, assim, nós falamos muito, por exemplo, um exemplo da minha mãe. Minha mãe tem 74 anos. Ela comeu a vida inteira saudável, no sítio. Não tinha muito agrotóxico, não tinha hormônio, né? Que nós vemos hoje aí um monte de comida com bastante hormônio. Então, e você vê a diferença, uma longevidade. Entendeu? E você me falou isso no começo. Você falou, não, Fabíola, eu gosto de planta, eu entendo de planta. Gosto de Você planta. veio desse meio rural, tá aí essa... Não, engraçado, né? Engraçado não. Aham. Mas é uma coisa que eu sempre gostei. Pelo contrário, Sim. eu vim de São Paulo, vim do meio do... Então, assim, só que é uma coisa que sempre me fascinou. Então, por exemplo, desde sempre eu não tomo remédio. Eu sempre tomo remédio, em último caso, eu sempre fui para homeopatia. Eu sempre com Sei. produtos naturais. Por exemplo, Sei. se eu precisasse, antes de estudar, antes de procurar um remédio, eu já ia pro natural. Né? Eu quero aquele. Por exemplo, tosse, essas coisas, eu já ia no guaco. Sabe? Sei, já sei. não ia nos outros, eu já ia pro guaco. Então, assim, eu sempre gostei. E aí, quando eu fui amadurecendo, e depois que eu tive minha filha, que eu fui entendendo mais, aí virou uma paixão. E aí eu resolvi, eu falei, não, agora eu vou estudar mais, vou me aprofundar mais para poder tirar o melhor do que a natureza dá pra gente. A natureza cura tudo, Kelly? Cura. Cura. O único problema é o quê? É o que a gente coloca, porque assim, tem um ditado que fala assim, você é o que você come. E é. Sim. E é. Por exemplo, nós vemos assim muito... Tem uma frase que é legal deixar. Nós, naturopata, nós falamos assim, desembale menos, descasque mais. Sim. Então, é isso. Entendeu? Então... É a famosa comida de verdade. É aquela que você tem que colocar a barriga no fogão. Que é a mais difícil, que a gente nunca faz. Porque na correria que a gente vive, exato, os hábitos acabam, né, sendo ruins. Exatamente. Eu tenho, como eu falei, tem pacientes que ela tem essa corrida, todo mundo está correndo hoje, todo Sim. mundo. Então, o que eu sempre indico? Eu falo, olha, enquanto você puder estar perto de comida natural, que vem da natureza, Da terra ali, da né? terra, você pode comer porque não tem problema. Tá. Entendeu? É claro que tem alguns que tem agrotóxico aí, mas aí é outra história. Aí é outra história, senão a gente fica louco. Sim. Senão a gente fica louco. Sim. Mas assim, embutidos, né? Essas coisas já foram até comprovados, né? Que é cancerígeno, essas coisas. Então assim, nossa, mas eu vou comer isso, mas e aí? Você vai ficar ruim, você vai ter que ir para o hospital, vai ter que ficar, né, fazendo... Então é uma troca, né? É uma substituição. E a gente pode dizer também que essa técnica ela é mais acessível, ela traz a cura de uma forma mais acessível, é isso? Eu falo até financeiramente. Sim, sim. Porque tem remédios Sim. caríssimos, como você Exato. diz, tratamentos que demoram, exames que demoram. Exato. Por exemplo, quando eu faço um protocolo de tratamento, quando eu coloco muita fruta, né? Dependendo muito, quem não é diabético tal, que tem diabético que não pode tanta fruta tal, mas eu coloco muita fruta. Aí o que a pessoa fala pra mim? Nossa, mas, por exemplo, a fruta no período, tô falando da atualidade, Sim. tá muito caro. Então eu falo, pega aquela que não tá tanto. Quando aquela lá baixar, você vai lá e pega aquela. Isso, Entendeu? Você vai fazendo, eu faço para o meu paciente a acessibilidade, que eu falo, que dá para fazer. Entendeu? Coisas assim que é acessível para todo mundo. Que dá Você pra elabora um fazer. plano mesmo de alimentação, Sim, é isso? e assim, junto com o que está o atual momento. Entendeu? De tudo. Tá. Então você faz uma combinação de alimentação, hábitos de vida total. Eu vou em mercado quase dia naturopatia. sim, dia não. Às vezes só para ver o que está acontecendo, às vezes eu só vou para ver como que tá o hortifruti, para ver como é que tá, para ver o que eu posso fazer, entendeu? Então, vê lá no mercado tá aquele sempre lá. passeando. Muito interessante, Kelly, muito legal mesmo. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Obrigada. Eu acho que é por aí, né? Essa coisa da acessibilidade da saúde, né? Do autocuidado, da gente ter essa noção de que realmente precisa se cuidar, precisa se conhecer, né? E esse exame é sensacional, super completo, né? Completo. E já te traz ali um mapeamento, um direcionamento do que fazer. E agora passa para o pessoal de casa como é que eles podem ter acesso a ver mais, o contato, tudo direitinho. Então, ó, nós temos o Instagram, né, que é Ver Mais Votuporanga, na qual eu atendo, Tá. né, que é na Rua Bahia 2652, no Espaço Almeria,
Tá. né? Aqui, um quarteirão antes do Votuporanga Clube. O agendamento ali. pode ser também pelo Instagram? Tenho pelo Instagram, ele já vai direto, você clica lá no link da bio, ele já cai direto, já para o celular da moça, lá já vai E agendar. o interessante é a agilidade, né, de todo esse processo, né? Você Rápido. falou que na primeira consulta você já faz a biorressonância? Já. Sim. Já, eu já faço tudo, eu já analiso na primeira sessão. Muito é isso legal. que é interessante. Muito legal. Bom, a Kelly tem então um Instagram para vocês acompanharem, conferirem todas as informações. Está também nas nossas revistas, nas páginas da revista Premium, que vai ser lançada agora. Então fica o convite, compartilha essa live para quem você acha que faz sentido. E é isso aí, muito obrigada, viu, Kelly? Obrigada, Sucesso viu, para ver mais. Muito interessante, adorei conhecer. Mais saúde, né, para todo mundo, mais né? Mais saúde, com mais certeza. Viver mais, viver olha mais, só. Viver bem. Viver mais, viver bem. E viver saudável, porque às vezes a gente vive afogado em remédio, afogado em tratamento. Então, né? Não é? E não descobre o que está acontecendo, né, de fato. Só vai no sintoma, né? Não vai na causa, não né? Não vai na causa. Muito Aí interessante. É complicado. Muito legal, Kelly. Parabéns, obrigada então, e sucesso, a vocês, viu? Mais muito uma obrigada. vez. Obrigada, então, e até a próxima.